Eu quero ler aqui um salmo, salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu gostaria de pegar este nada me faltará e trazer à tona, trazer ao seu coração, trazer uma revelação da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nada me faltará. Eu quero dizer para você que nada me faltou no ano de 2021. Não faltou paz, não faltou fé, não faltou o pão de cada dia, não faltou alegria, não faltou esperança, não faltou. Também não faltou dificuldades. Também não faltou saúde, mas também não faltou enfermidade. Hoje, no primeiro programa do ano de 2022, eu quero relatar a você esse testemunho que aconteceu comigo. Eu fui acometido desta enfermidade chamada Covid, e a minha situação foi muito precária, porque eu não quis procurar hospitais, porque eu sabia que se eu procurasse iriam me entubar, e se me entubasse eu iria morrer. Eu sabia que eu estava na mão de Deus. Talvez você diz, Deus é o meu pastor, mas talvez você quer que Deus seja seu pastor só na bonança, só na saúde, na riqueza, na felicidade. Não, Deus é o teu pastor na hora da angústia. Deus é o teu pastor, Jesus é o nosso pastor na hora da tristeza, na hora da enfermidade também. Eu cheguei a um ponto ao qual eu escarrava sangue, eu cuspia sangue, não conseguia respirar. Os meus filhos compraram uma máquina, um negócio lá para respirar melhor, porque eu não conseguia respirar. A minha filha, que está aqui hoje também, a Ingrid, também pegou e ficou muito mal também. E nós dois ali, e a pastora Sandra ia, orava por um, socorria um, depois socorria o outro, e o irmão dela, meus filhos, orava por ela, orava por mim. Teve um dia que eu disse, Deus, se o Senhor vai me levar, eu estou preparado, porque aquele dia eu vi a morte. Eu entrei dentro do banheiro para banhar, e quando eu liguei o chuveiro, escureceu tudo. Faltou ar nos pulmões, faltou ar no cérebro para oxigenar o cérebro. Então escureceram-se as vistas, e eu coloquei a mão na parede e falei, Deus, se o Senhor vai me recolher, amém. Mas eu trabalhei na sua obra, Deus. Eu fui missionário, eu passei fome por amor da sua obra, eu passei necessidade. Pessoas, certa vez uma pessoa puxou um revólver, uma espingarda, um revólver, um 38 e uma espingarda, uma 12, uma 36, para dar um tiro em mim, porque não queria que eu pregasse o evangelho naquele lugar. Deus, eu não fugi, eu preguei o evangelho lá, e hoje tem uma igreja lá.
Eu só quero te fazer um pedido, Deus. Cuida da minha família, cuida da minha casa. E eu comecei a lembrar, Deus, de tudo que eu tinha trabalhado. Eu lembrei, Deus, no dia que eu entrei no Lençol, como oferta. Fontes estava lá naquele dia, Carlos Fontes. Valdir do Carmo, o pastor Valdir do Carmo estava lá. Pediram uma oferta na igreja há 22 anos atrás, 23 anos. E eu era cooperador na igreja, no ministério que eu congregava. E as pessoas levavam ouro, relógios de ouro, aliança. As pessoas levavam dinheiro e colocavam dentro do lençol, que era para enviar para a obra missionária. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha relógio de ouro, eu não tinha corrente, pingentes de ouro. E ali eu falei, Deus, eu vou entrar dentro desse lençol. Eu fui e entrei dentro do lençol. Alguém levantou e disse, Deus recebeu essa oferta. Poucos dias depois, o meu pastor, saudoso Antônio Munhoz, qual eu congreguei 20 anos, foi meu pastor durante 20 anos. Ele me enviou para a obra missionária, abençoado pelo meu pastor local na época, pastor Valdir do Carmo, e eu fui para a obra. E eu lembrei, Deus, de tudo isso. Deus, não esquece das obras, não esquece dos vales, mas não faça por mim não, faça pela minha família, pela minha casa. Cura minha filha, porque minha filha não viveu nada ainda, Deus. Não deixe ela morrer não, Deus. Foi tudo que eu consegui falar. Quando eu acordei, eu estava sentado na cama e a minha esposa do lado orando. Mas Deus não deixou de ser o meu pastor. Eu passei pelo vale da sombra da morte e eu não ia no médico porque eu sabia que eles iam me entubar, e se entubasse eu ia morrer, porque muitos morreram assim. E ali da madrugada eu tive um sonho, uma visão, um delírio, não sei. Um homem de branco entrava no meu quarto e dizia assim, filho, você não vai morrer. E ele colocou a mão no meu peito e foi embora. Naquela manhã eu acordei, falei para minha esposa, eu quero tomar café. Ela disse, você parece melhor. Eu disse, eu estou curado. Jesus me curou. Não que a medicina não seja muito importante, muitos foram salvos pela medicina, muitos não. Muitos foram salvos. Muitos médicos lutaram contra o sistema para salvar vidas. Muitos médicos lutaram contra as organizações para salvar vidas e salvaram. Homens dignos, profissionais dignos, mas eu preferi ir embora. Eu falei para Deus, Deus, então eu vou morrer, Deus. Mas Deus visitou o meu quarto e disse, não, filho, eu ainda tenho uma obra com você na terra. Alguns ainda vão ser curados, vão ser restaurados, muitas almas ainda vão se render aos meus pés, através da sua vida. E naquela manhã Jesus me curou. Depois que eu fui curado, eu fiz exames e não ficou sequela nenhuma no meu pulmão. Glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Teve dias que eu comi arroz com lágrimas, e o Senhor foi o meu pastor, e nada me faltou. Teve dias que eu comi lasanha com picanha, camarão. Comi camarão enorme, grande, aqueles grandão, Tiago, uma delícia aquilo lá. Todo crente tinha que experimentar aquilo lá, é bom demais. Mas eu comi arroz com lágrima. Só que o mesmo Deus que é o meu pastor no camarão,
também é meu pastor no Arroz com Lágrima. Eu andei de Brasilinha, velhinha, chevetinho. O meu Passat, uma vez eu quase matei, eu vou falar o nome dele aqui, que ele é muito meu amigo, pastor Valto. Quase matei ele uma vez, meu Passat, abriu a porta, quase que eu joguei ele fora do Passat. Ele, pastor Lindomar, o senhor precisa, vamos trocar esse carro agora. Eu até me lembro do lugar, só não vou falar aqui para não fazer a propaganda, tem que ajudar nós para fazer a propaganda. Fui lá trocar o Passat, troquei o Passat no Escort europeu, sapão europeu na época, pensa. Fiquei bonito dentro dele. Eu andei de bicicleta e o Senhor foi o meu pastor. Eu andei a pé na obra missionária e o Senhor é o meu pastor. Eu andei de avião várias vezes já e o Senhor é o meu pastor. Quando eu estou no aeroporto, quando eu estou de avião, quando eu estou de Brasília, quando eu estou de carrinho, de carrão ou carrinho de mão, não importa. Importa que o Senhor é o meu pastor. Quando eu estou orando pelas pessoas e Jesus está curando, Ele é o meu pastor. Mas quando eu estava enfermo, que Ele me curou, Ele também é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não queira servir a Deus só pelos benefícios. Porque se você pensar somente nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Existe uma eternidade. Esteja pronto com a sua alma, com o seu coração pronto para a eternidade com Jesus. Porque é a eternidade com Jesus é que vai valer a pena. Nesta terra, tudo passa. Passou os carros, passou o Chevette, passou a Brasília, passou, não vou falar marcas de carro aqui não, carro bom que eu já tive, carrão, Tiago, que quando eu chegava, às vezes aonde eu cheguei de Brasília, de Chevette, e as pessoas viraram o rostinho de lado assim, sabe? Se eu chegasse com um dos últimos que eu tive aí, me colocaria um tapete vermelho, achando que eu era o príncipe da terra. Porque os homens olham para a aparência. Jesus não, Jesus olha para você como ovelha. E Ele é o seu pastor. Você pode andar de a pé, de bicicleta, de carriola ou de carro novo. Você pode andar de a pé ou andar de avião. Você pode estar num lugar árido, no sertão, ou você pode estar num lugar que flui as torrentes de águas. Se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Um dia, eu vou contar esse testemunho aqui para terminar. Eu estava na obra missionária e eu fui fazer a obra numa cidade vizinha. E eu estava com pouquíssimo dinheiro no bolso, pouquíssimo, era só a passagem para voltar para casa. E eu evangelizei uma parte da cidade, pastor Paiva, e falei, agora vou embora. E da onde eu estava, do bairro onde eu estava até na rodoviária, choveu. E havendo chovido, molhou o dinheirinho que estava no bolso. Quando chegou lá, o rapaz disse para mim assim, não dá esse dinheiro, você não vai conseguir pagar a passagem, eu não pego esse dinheiro não. Eu pensei, vou passar a noite na rodoviária. Passei a noite sentado no banco da rodoviária, evangelizando os homens que chegavam para beber, chegavam para ficar ali, algumas pessoas da noite, que gostam de curtir a noite, eu evangelizando, fiz um culto. Tinha uns 15, tudo já na cajibrina, Tiago, tudo assim, aleluia, glória a Deus. Reuni tudo ali, todo mundo ali com os corotinhos. Falei, vamos fazer um culto aqui. Estava frio aquela noite. De repente começou a chover. Eram umas 2 horas da manhã. E me deu fome. E eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Então a enxurrada veio trazendo assim uma manga verde.
eu catei uma manga, aquela manga verde, de graças a Deus por esta manga verde. Enxaguei a manga com a água da chuva que estava caindo e comi aquela manga verde. Esses dias para trás, eu fui fazer uma obra no estado do Nordeste e de repente eu estava sentado num quiosque de uma das praias mais ricas dessa nação, que talvez eu não teria dinheiro para juntar para ir lá, e estavam me servindo camarão, e eu fiquei olhando aquilo ali, e Deus falou para mim: quando você comeu a manga verde, eu era o seu pastor, e hoje eu te trouxe aqui para saber que eu continuo sendo o seu pastor. Oh, glória, aleluia. Então, se você está passando uma prova hoje, uma luta hoje, uma dificuldade hoje, a vida não é só de camarão, não. A vida não é só de lagosta, não. A vida é de pranto, é de tristeza, é de dificuldade. Mas se o Senhor é o teu pastor, você vai vencer. Então não desista. Não importa o que você está passando hoje, não importa a luta de hoje, a dificuldade de hoje, não importa, levanta a sua cabeça. Quando eu vim para Santa Bárbara do Oeste, ainda sou analfabeto até hoje, falo errado, tropeço na palavra. Eudi, esse para trás, eu falei para a irmã assim, Eudi, não sei o quê. A irmã falou: você fez o quê, pastor? Eu falei: Eudi. Ela falou: não di não, pastor, é dei. Eu falei: então eu entreguei, está lá, está entregue. Eu tropeço nas palavras. Eu sou da roça. Eu carpi algodão, ralei algodão, quebrei milho, cortei cana, mas o Senhor foi o meu pastor. Eu fui para a obra missionária. Quando eu estava em Lauro Penteado, eu fui trabalhar na usina de Clementina, porque o que mandavam para mim na obra missionária não dava para sustentar a minha esposa e os meus filhos. Aqui em Americana, na igrejona que eu congregava aqui, eles tiravam oferta no nome dos missionários lá, usando o nome dos missionários, a cura e os milagres, e a oferta não chegava lá, chegava só as migalhas da oferta, só as esmolas. Um irmão de Clementina arrumou para mim um serviço na usina. Comprei o meu primeiro carro sendo missionário, trabalhando na usina e fazendo a obra. Nunca fui preguiçoso, sempre trabalhei. E o Senhor sempre foi comigo. Se é pouco, o Senhor é contigo. Se é muito, o Senhor é o teu pastor. Eu quero encerrar esta noite agradecendo ao Deus que fez os céus e a terra, porque o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o meu pastor.